Estão. Hoje a gente vai inserir mais um conteúdo para que vocês possam estudar com calma, tá? Sem estresse, sem medo. Vai estar disponível na plataforma, tanto do Google como lá no YouTube, onde eu abri um canal. Então, se você não conseguiu acessar logo de imediato, vá lá no canal que vai estar disponível, tá? Lembrando que tanto o sexto ano como o sétimo ano, as aulas dessas duas turmas estarão no YouTube, tá bem? Como também na plataforma, tá? Então acessem, estudem, podem ver quantas vezes vocês acharem necessário, tá? E todos os exercícios eles serão baseados em cima dos slides que eu vou colocar aqui na plataforma, no YouTube, como também do livro, tá bom? Então a gente vai começar a falar mais um pouquinho agora das grandes navegações, conteúdo do sétimo ano. Já coloquei uma semana atrás uma revisão, tá? Da importância de se estudar aí o início da modernidade. E agora a gente vai dar mais um passo. Vamos entender um pouquinho das chamadas grandes navegações, né? As suas causas, suas características e principalmente as suas grandes consequências que a gente sente até hoje no mundo contemporâneo, tá bom? Então vamos começar então. Olha só, vocês estão vendo aí, viram já que existe uma imagem, né, de uma grande embarcação, né, no caso uma caravela, tá? Mas o que foram as chamadas grandes navegações? Ela foi um processo de exploração do Oceano Atlântico. Portugal e também a Espanha foram os primeiros países a se aventurar nos grandes mares. Ou seja, Portugal e Espanha, por possuírem uma localização geográfica, né, por possuírem uma costa marítima muito interessante, favoreceu o início das grandes navegações. Então, Portugal e Espanha foram os dois primeiros países a se lançarem nessa grande aventura, tá? Que começa ainda lá no final do século XIV, né? Lá por volta de 1300, 1350, devagarzinho eles foram navegando ali pelas costas, tanto da Espanha como de Portugal, e com o passar do tempo eles foram ampliando, foram estendendo essa navegação para outros continentes, tá? Olha só, eles conduziram uma série de mudanças que já estavam em curso na Europa desde o século XII. Ou seja, as navegações elas não começaram logo de imediato quando eles resolveram sair da Europa e ir para outros continentes. As grandes navegações elas se iniciam ainda lá no final do século XII, tá bom? E ao longo dos séculos elas foram se aperfeiçoando, elas foram se aprimorando. E aí o que vai permitir essa navegação chegar a outros continentes é o acúmulo de tecnologia. Eles foram ganhando tecnologia, tá bom? Com esse processo, a Europa iniciou sua passagem para a Idade Moderna e deu prosseguimento ao fortalecimento do comércio e da moeda, garantindo assim o mercantilismo, práticas econômicas que fizeram a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, qual foi o contexto político e principalmente econômico das chamadas grandes navegações? Eles estavam à procura de realizar novos comércios, né? Trocas comerciais entre a Europa, primeiramente, depois entre a Europa e Ásia, Europa e África e, por fim, Europa e América. E, de fato, eles conseguiram. E qual foi o grande resultado disso tudo? Que a Europa ela vai sair de um período que foi chamado de feudalismo e vai entrar dentro do chamado capitalismo, tá? Então, as grandes navegações, elas marcam o fim do chamado feudalismo e marcam o início do chamado período moderno, a idade do capitalismo, né? O chamado período em que o sistema comercial ele se baseia nas trocas comerciais, mas ele vai se aperfeiçoar, tá bom? Então aí, mais uma caravela, né?
Frota de Cabral ao sair do Rio Tejo. O Rio Tejo é o rio que corta Portugal. Tá? Então, olha só, na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas que tornaram possível o seu papel pioneiro. O resultado disso foi a descoberta de diversos locais desconhecidos pelos europeus, além da abertura de novas rotas e o surgimento de novas possibilidades de comércio. Então, por que Portugal foi o primeiro país da Europa a se lançar nessa aventura? Porque Portugal ele vai somar todas as características que favoreceram, né, essa aventura. Portugal vai ter uma estrutura política, Portugal vai ter uma estrutura econômica, Portugal vai ter uma estrutura científica que vai possibilitar eles criarem novas embarcações, né? E a partir daí, dessa nova embarcação que foi desenvolvida, os instrumentos de navegação, eles poderiam, a partir dali, tentar uma aventura maior, uma aventura mais distante, tá? Aqui embaixo tem um exercíciozinho, tá? De acordo com o texto do livro, quais eram os interesses de Portugal com a navegação? Aí você vai escolher uma alternativa e vai marcar. Especiarias, riquezas, posição geográfica, comércio de produtos. Letra C, acumular riquezas. E letra D, descobrir novas rotas marítimas, especiarias, pioneirismo. Bom, e aí olha só, temos o nosso primeiro mapa, né? Como eu falei, eles iniciaram essa aventura marítima primeiramente por via terrestre, né? Os europeus eles navegavam ali pelo chamado Mar Mediterrâneo e chegavam até a Índia, né? Chegavam até ali o Oriente. De lá eles retornavam com as chamadas especiarias. Só que essa rota é uma rota muito cara. Na época era uma rota muito cara e muito disputada. Então, para muitos navegadores não era vantajoso, e para muitos países não era vantajoso você seguir essa rota aqui, ó, onde tem um camelo, aqui tem um barco. Então, o que eles resolveram fazer? Tentar descobrir uma outra rota que fosse mais viável economicamente, mais barata. E essa rota seria qual? Essa rota seria contornando aqui o continente africano e chegar no mesmo local que eles haviam chegado. Uma rota muito mais longa, né? Uma rota muito mais difícil de você completar. Mas quem conseguisse iria ter um acesso, né, muito mais viável economicamente e assim favorecer o desenvolvimento da economia no seu país. Tá bom? Então, olha só, um outro fator importante que estimulou as navegações nesta época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada neste empreendimento, pois significaria novos fiéis. Então, além da questão econômica, também tinha a questão política, né? Descobrir novas terras, né? Levar a fé católica. Uma das grandes causas das chamadas grandes navegações foi a expansão da fé católica, né? Conquistar novos fiéis, né? A Igreja Católica ela estava ali no processo de expansão. Então, para que essa expansão ela se consolidasse, né, seria necessário eles descobrirem novos continentes, né? Conquistarem novos fiéis. E de certa forma isso foi feito. Eles se depararam com uma grande religião na época, né, que ainda é hoje é uma grande religião, que é o islamismo, né? Mas isso não impediu que eles conquistassem outros fiéis, né? Conquistassem novos seguidores, tá bom? Então, além dessa questão econômica, tinha a questão religiosa, né? Tinha a questão também de conseguir novos produtos para o consumo, né? Enfim, eles tinham também o interesse em conhecer, né? Eles queriam também conhecer o que esses outros povos praticavam, como viviam, né? Como comiam, como se vestiam, né? Como viam o tempo, tá bom? Bem, aqui a gente já tem um outro mapa. Nesse mapa aqui já está colocado aí a expansão marítima europeia
não só contornando a África, que é esse continente aqui amarelo, até a Índia e depois até a Ásia, mas principalmente chegando à América, né? Chegando à América. E aí, gente, olha só, a chegada do homem branco europeu na América, ela vai mudar todo o contexto político da Europa daquele período. Tá? Por quê? Porque ela vai permitir que a Europa agora ela conquiste, ela estabeleça na América o que até pouco tempo atrás nós chamávamos de colônia, tá? Mas enfim, a gente vai falar disso mais na frente. Olha só, o objetivo de Colombo era atingir o Oriente, navegando em direção ao Ocidente. Sabendo que a Terra arredondada, atingiu as Índias, dando a volta em torno do mundo. Então, além dessa questão econômica, né, de conquistar novos territórios, riqueza, ouro, prata, também havia o interesse em se comprovar a esfericidade da Terra, né? Nicolau Copérnico antes já havia realizado alguns cálculos aonde ele havia comprovado que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. Consequentemente, a Terra girando em torno do Sol, a Terra é esférica, é redonda. Mas não havia nenhuma comprovação, né, fática. Assim, olha, realmente a Terra é redonda, só existia na teoria. Então, uma das grandes causas também da expansão marítima europeia foi o desejo de comprovar que a Terra era redonda, e de fato é, né? Bem, aí olha, a frota de navios de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é esse navegador genovês. Ele não era espanhol, ele era genovês, ele era italiano, tá? E ele foi contratado pela coroa espanhola para tentar chegar às Índias, né, dando a volta na Terra. Só que ele não vai chegar na Índia, ele vai chegar na América, né? O Cristóvão Colombo, quando ele chega na América, no final do século XV, ele chega num continente que até então ninguém conhecia. Só que para ele havia chegado na Índia, né? E por que que ele achou que havia chegado na Índia? Porque ele deu o nome das pessoas que aqui já viviam de índios. Os povos que viviam na América foram chamados por Cristóvão Colombo de índios. E aí se configurou, né, se notabilizou o nome desse país em pessoas. Índias é um país, é uma região, e índios, que eram os nativos da América, foram denominados de índios, tá? Mas ele não havia chegado à Índia, ele havia chegado à América, tá? Então, olha só, devido ao sucesso das expedições portuguesas e castelhanas, outros países tentaram conquistar novos territórios, como Inglaterra, França e Holanda. A expansão marítima gerou uma disputa entre Portugal e Espanha pelas terras da América, chamada de Novo Mundo. Para dividir as terras conquistadas, foram criados dois documentos. O primeiro deles qual foi? A Bula Intercoetera. Foi assinada em 1493 pelo Papa Alexandre VI e dividia as terras através de um meridiano situado a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Portugal não se beneficiava com esta divisão e exigiu um novo documento. Então, Portugal e Espanha firmaram em 1494 um acordo conhecido como Tratado de Tordesilhas, que determinava a divisão das terras pertencentes à Espanha a oeste e a Portugal a leste. Gente, talvez seja um dos pontos mais interessantes da gente estudar essa matéria, tá? Por quê? Porque se a gente for analisar bem, a Europa, né, tanto a Europa e principalmente Portugal e Espanha, quando chegaram na América, eles não chegaram sozinhos. Logo atrás de Portugal, logo atrás de Espanha, vieram outros países que também irão reivindicar a posse das novas terras. Que países eram esses? Inglaterra, França e Holanda. Então, quando a Espanha e quando Portugal confirmam que aqui era um novo mundo, era uma nova terra,
mais do que imediata, eles irão dividir entre eles a sua descoberta. Vão passar um meridiano onde estabelecer o seguinte: uma parte é de Portugal, a outra parte é da Espanha. Os outros países, no caso a Inglaterra, a França e a Holanda, não aceitaram de forma nenhuma essa nova divisão. E irão questionar, junto à igreja, né, o famoso Tratado de Tordesilhas, que é um tratado que ainda hoje causa muita controvérsia, né? Causa muito debate entre brasileiros, portugueses, espanhóis. Aí está o famoso Tratado de Tordesilhas. Tudo que está pintado de verde pertenceria a Portugal. Só que essa região aí já era uma região povoada, habitada. Europa, África, parte da Ásia. E a América, onde está verde, aí é a parte que ainda estava para ser descoberta, né? Era a parte que ainda seria habitada, colonizada. E a parte que está pintada aí de marrom, que essa parte aqui, seria a parte pertencente à Espanha. Então, no Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, ele vai ser altamente vantajoso para qual país? Espanha. E altamente desvantajoso para qual país? Portugal. Por quê? Porque grande parte das terras do Novo Mundo ficaram com a Espanha. E apenas um pedacinho aqui, ó, que no caso é o Brasil, tá? E essa linha ela vai ser marcada a partir da onde? A partir dessa ilha aqui, ó, as Ilhas de Cabo Verde, 350 léguas. 350 léguas, norte, sul, leste, oeste, da ilha de Cabo Verde, se passaria uma linha. E essa linha é o Tratado de Tordesilhas. Tá bom? Continuando. Então, olha só. Já que Portugal e Espanha se preocupavam em conquistar e dominar a América Central e a América do Sul, o que restou para os outros países da Europa, Inglaterra e França principalmente, foi a América do Norte. Então, olha só, na Inglaterra do final do século XVI, depois de algumas expedições de reconhecimento geográfico ao longo do litoral norte-americano, os ingleses começaram a colonizar a América do Norte, que foi a parte que sobrou, né? Deixa eu voltar aqui. Olha só, a América do Norte é daqui para cima. E a América Central e a América do Sul daqui para baixo. Então os portugueses e os espanhóis, eles se preocupavam, né? De fato, eles colonizaram essa região aqui, ó. E esqueceram essa região aqui, ó. Não deram tanta importância. Por não darem tanta importância, os países que chegaram logo após, né, o descobrimento da América, na América, no caso a Inglaterra e a França, resolveram o quê? Colonizar a América do Norte, que foi a região que restou. E aí, olha só, nós temos aí algumas imagens, né, do início, né, o comércio de escravos, né? Então, tanto na América do Norte, quanto na América Central, quanto na América do Sul, o comércio de escravos ele foi assim fortíssimo, tá? Porque para explorar a nova terra você necessitaria de mão de obra, e a mão de obra usada foi a mão de obra escrava. A França não aceitou a divisão da América pelo Tratado de Tordesilhas, entre Espanha e Portugal. Através de uma crítica feita pelo rei Francisco I, os franceses se lançaram em busca de territórios ultramarinos. E aí, qual vai ser a grande consequência disso? Já que a Espanha não teve acesso às novas terras do Novo Mundo, eles resolveram invadir o que outros países já estavam ali conquistando, né, colonizando. E o Brasil foi palco, né, das chamadas invasões francesas e também das invasões holandesas, tá? No século XVI, a partir de 1520, os franceses passaram a fazer expedições, chegando a Rio de Janeiro e Maranhão, de onde foram expulsos no episódio conhecido como França Antártica. A Holanda se lançou na conquista por novos territórios a fim de melhorar o próspero
próspero comércio que dominavam. Aí nós temos aí uma gravura da invasão holandesa no Brasil, né? Os holandeses invadiram principalmente ali a região de Pernambuco, né? Ali o nordeste brasileiro. Também foram expulsos pelos portugueses, tá? Porque eles não aceitavam a divisão das terras americanas entre Portugal e Espanha. Bom, mas não foram só esses países que iniciaram a grande expansão, as chamadas grandes navegações. Tivemos também outros países, né? No caso a China, que também era um país que estava aí, né, na sua formação cultural, social e econômica, que também já eram bastante conhecidos como grandes navegadores, né? Os árabes também. Os árabes foram, na verdade, os primeiros dos primeiros navegadores, né? Desde lá do período ainda da Mesopotâmia, né? Os fenícios, né? Os próprios árabes, né? Os povos ali do Oriente Médio, eles já eram experientes nas navegações marítimas, principalmente ali no oceano, no mar Mediterrâneo, tá? E eles foram os responsáveis em inventar ali dois instrumentos essenciais para a navegação, né? Que é o astrolábio, né? E também temos a bússola, né? Temos ali uma pessoa olhando o astrolábio, né? Que é a orientação, né? A configuração da navegação pelo céu, né? E a bússola, né? Que é a orientação ali pela questão magnética da Terra. Então, olha só, as trocas, não só comerciais, mas também as trocas científicas entre Europa, Oriente Médio, acabou gerando aí uma corrida, né, desses países, desses povos, no sentido de dominar a navegação, tá bom? Aqui é uma imagem da construção de um barco, né? E a gente pode incluir também aí, no caso, eles foram bem anteriores, os vikings, né, os povos da Escandinávia, que também já conheciam o processo de navegação marítima, tá? A expansão marítima foi o período compreendido entre os séculos XV e XVIII, quando alguns povos europeus partiram para explorar o oceano que os rodeava. Estas viagens deram início ao processo da revolução comercial, ao encontro de culturas diferentes e da exploração do novo mundo, possibilitando a interligação dos continentes. Aí tem uma pergunta que vocês depois irão tentar responder. Vamos para o próximo aqui. Aí é um mapa, tá, da época, tá certo? Não existia a cartografia, não era bem desenvolvida. E se vocês olharem aqui atrás de mim, ó, tem um mapa mundi do século XVII, esse mapa mundi, né? Onde estão estabelecidos ali os principais continentes, tá? É bem interessante, é um quebra-cabeças que foi feito por mim e por minha esposa, e ali tem a configuração geográfica do mundo, mapa mundi do século XVII, tá certo? Aí, ó, temos aí um interior de um navio negreiro, né? Ali onde os escravos eram amontoados para serem transportados para outros continentes, tá? E a África ela começou a ser realmente devastada, né? A África a partir do século XIV ela foi realmente devastada pela invasão europeia no seu território. E como consequência os povos, né, as tribos africanas, né, as grandes civilizações africanas, elas foram aos poucos sendo dominadas e escravizadas, né? O racismo, né, o racismo que a gente conhece hoje, ele não vem de hoje, ele vem de longa data, tá? O racismo que foi imposto aí pelos povos europeus sobre a África, né? Por quê? Porque eles tinham uma força militar, tinham, né, uma força numérica maior, tinham o uso da arma de fogo que passa a ser usada,
tá? E também a questão da religião, né? O racismo cultural, ou seja, a cultura negra ela começou a ser vista, ou ela começou a ser declarada como uma cultura inferior, como uma cultura de pessoas que não eram pessoas, né? Se desumanizou o povo africano, tá? E isso infelizmente existe até hoje, né? Estamos vendo aí os evidentes casos de racismo, né? No Brasil, Estados Unidos, Europa, tá? E, enfim, aí é um exemplo de um interior de um navio negreiro, tá? Bem, vamos agora falar um pouquinho aqui do principal motivo das chamadas grandes navegações. Olhem só, produtos levados pelos europeus para outros continentes. Então, os produtos que eram transportados da Europa para outros continentes são esses aí, ó. Cereais, videira, cana-de-açúcar, produtos oriundos da Ásia, especiarias, sedas, produtos de luxo, arroz, algodão, produtos oriundos da África, ouro, escravos, marfim, malagueta, café, e produtos oriundos da América, madeira, açúcar, ouro, prata. Então o mundo, ele, se a gente for fazer uma análise bem ampla, o mundo ele começa a se globalizar a partir do século XV. Né? A globalização não é um fenômeno recente. Né? Hoje é tão fácil você fazer comércio, é tão fácil você falar, é tão fácil você conhecer outra cultura, viajar, mas o passo inicial dessa nossa interatividade que nós temos hoje, né, dessa facilidade que nós temos hoje de alcançar outros povos, outros continentes, esse passo foi dado há mais de 400 anos atrás, né, quando os primeiros navegadores saíram levando produtos diferentes, trazendo produtos diferentes, realizando comércio, né, produzindo riqueza, traficando pessoas. Então a globalização ela vai iniciar no mínimo 300 anos atrás, tá bom? Olha só, chegada dos portugueses no Brasil. Aí é uma representação, né, da chegada da frota de Pedro Álvares Cabral, na chegada de Porto Seguro, na Bahia, tá? Nós temos aqui algumas embarcações aqui, os modelos de cada país, a espanhola, a portuguesa, a construção de embarcação. Mais um modelo. Embarcação árabe, chinesa, navio português do final do século XV. Bem bonito. Então, meninos, mais um passo, tá? Escutem a aula com bastante atenção, façam ali a leitura do capítulo, no caso, o capítulo 5 do livro, página 72, tá certo? Não fiquem apavorados, nós estamos vivenciando um momento de intensa preocupação, né, em relação à pandemia. Eu sei que muitos ainda não conseguem ter acesso. Esses não se preocupem, porque o conteúdo vai chegar até eles de qualquer forma, tá? Ou seja por internet, ou seja pelo material impresso, tá? Convidem seus colegas que ainda não acessaram a plataforma a acessarem, tá? Se você tem um acesso limitado, procure fazer ali uma hora por dia para você tentar fazer as matérias, tá? Os professores também estão aprendendo a trabalhar em cima da plataforma, é tudo novo. Alguns têm mais facilidade, outros não, tá? Protejam-se, né? Tentem ficar em casa. Vamos estudar. Eu sei que não vai ser fácil, mas a gente está aqui para dar a mão para vocês e seguir, tá certo? Um abraço e até a próxima. Fiquem bem.